vou falar um pouquinho sobre a minha caminhada, sobre a minha trajetória e, com isso, como eu estou conectada com o veganismo, quanto isso está presente na minha vida. Junto com isso, eu vou linkar a questão do empreendedorismo feminino. É meio azedinho isso. E também relacionado com a empresa que eu tenho hoje. Hoje, no mercado, na floricultura, são umas folhas todas voltadinhas e as flores são flores grandes, com várias pétalas, e as nossas nativas são bem pequenininhas. Então, bom, eu sou psicóloga de profissão, assim, me formei e antes e durante esse período eu fiz 4 especializações na área, né? E nos últimos anos, assim, eu trabalhava numa consultoria de profissionalização e sucessão de empresas. Tá? A gente trabalhava com pequenas empresas, pequeno e médio porte. E na época eu resolvi fazer eu era meio louca por fazer especialização e cursos, enfim. E paralelo a isso eu fazia um curso de meditação e espiritualidade, que se chama os 4 pilares da espiritualidade. E também um MBA em gestão empresarial. Né? No final do curso, eu fiz na verdade, o MBA em gestão empresarial pensando em ter uma noção mais geral e mais sistêmica dos setores da empresa, enfim, por uma questão profissional. E no final do curso, assim, eu queria unir essas duas questões, que era a espiritualidade e era a questão da gestão, e trazer isso para a realidade empresarial, trazer a espiritualidade e as práticas da espiritualidade. E disse, mas como é que eu vou fazer isso? Ninguém vai entender muito bem. Mas como o universo conspira a nosso favor e a gente vai conectando as pessoas, eu tive um orientador que estava trabalhando sobre isso também, e eu desenvolvi um trabalho sobre o ciclo evolutivo empresarial, o processo de fusão facilitado pela espiritualidade. O processo de fusão é quando 2 empresas se unem e a gente forma uma terceira cultura, na verdade, porque a gente tem que estar trabalhando com uma cultura nova, assim, porque são novos gestores, enfim. E eu queria colocar algumas práticas de espiritualidade nisso. Foi nesse processo, assim, para fazer o meu trabalho, que eu comecei a fazer alguns questionamentos, assim, o quanto eu realmente estava lendo e teorizando sobre espiritualidade, o que era isso, na verdade, que às vezes é tão imaterial e complexo de explicar, e o quanto realmente a minha profissão, o que eu fazia naquele momento, estava vinculado e era a minha vocação. E aqueles momentos que tu te pega assim, tá, por que eu estou fazendo isso? Ó, a vida, né? E a gente tá nessas incertezas. E daí, uma das atitudes que eu fiz, assim, é me organizar e disse, bom, eu vou ver até quando meu FGTS me segura e vou me permitir dar um tempo para ver o que eu realmente quero, porque eu entendia que ser psicóloga já não fazia mais parte da minha vida, eu já não estava mais alinhada com as coisas que eu fazia, mas eu não sabia o que eu queria fazer, né? E daí, só louca, depois de 7 anos, eu encerrei o trabalho como psicóloga nessa consultoria, eu já estava como gestora, e eu disse, bom, eu vou me permitir isso e vou ver o que eu quero, né? Claro que eu me organizei para isso, não foi tipo, vou sair hoje para amanhã, teve um tempo aí, eu já comecei a maturar isso junto com a consultoria onde eu trabalhava, e esse ciclo se encerrou, né? Durante o trabalho, eu fiz algumas coisas que eu comecei a ler sobre algumas questões que me chamaram muita atenção, né? E começaram, na verdade, a despertar alguns interesses. Eu li muito sobre psicologia budista, porque saí da profissional psicóloga, mas a psicologia não saiu de mim. Então, ainda continuei lendo muita coisa a respeito. E um dos temas que me lançaram, assim, na verdade, foi a questão da compaixão, né? Como uma questão moralmente ética, né, no sentido virtuoso, assim, da palavra. E compaixão, quando eu comecei a ler, era tão assim, era tão estranho, porque a gente fala, muita compaixão, muito amor, só que o quanto tu pratica disso, assim, né? E eu dizia, mas não faz muito sentido, assim, eu falo, e, tipo, é só muita teoria. E daí eu fui ler, entender melhor o que era isso, né? E daí a psicologia budista fala assim, que a compaixão vai além da conscientização do sofrimento do outro, onde que por responsabilidade e não por uma necessidade, por sentir o sofrimento do outro, de uma forma suprir suas necessidades, se estaria buscando seu alívio, né? Tendo por base a premissa de que fazemos parte do mesmo todo.
Daí eu entendia que não bastava assim, eu sinto pena, ai, tadinho, tá sofrendo, ou cachorrinho, ou não sei o quê. Mas aquilo me tomou, na verdade, com um senso de responsabilidade. Bom, não adianta também ficar com pena e só aqui pensando que poderia ser assim, poderia ser diferente, que mundo ruim, e não fazer nada por isso, né? E eu acho que isso começou a bater muito forte, né? A minha responsabilidade por contribuir no mundo, assim, o quanto eu podia estar fazendo, mesmo que seja só um grãozinho, a gente poder mudar um pouco isso. E daí eu entendo um pouco mais o que é uma consciência de comunidade, da gente estar de interconectividade, de interdependência, que eu faço parte do outro também, né? E a gente não está aqui sozinhos, enfim. Só para deixar um pouco mais claro, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, senão fica uma coisa muito vaga, assim. Religiosidade a gente fala quando é mais ligado a um conjunto de crenças, assim, né? Eu sou da católica, espírita, umbandista, enfim, uma religião, assim, né? A espiritualidade, eu comecei a me dar conta, claro, com as minhas palavras, tá, gente? É bem complexo de explicar, mas eu entendo que é uma conexão, assim, com a tua essência. É realmente, assim, tu te conectar com a natureza, tu te dá conta que tu tem muito a contribuir, que tu tá aqui por um propósito de vida e tu tem uma missão. E tu não veio, aquela coisa, não veio para passeio, né? E é realmente tu praticar esses valores que a gente diz tanto, ame o próximo, né? Compaixão, muito amor, enfim. E a gente às vezes teoriza mais do que faz. E isso também, tendo a noção que gera um senso de responsabilidade pessoal. Comigo eu comecei a me sentir responsável por algumas coisas e, consequentemente, uma responsabilidade social. Assim. Com isso, né, eu comecei a ler muito sobre vegetarianismo. Eu já era vegetariana, mas assim, foi uma coisa... eu não compreendia direito, eu queria aprofundar o assunto. E, claro, com isso a gente vai lendo e o conhecimento é super importante, a gente estudar sobre isso, não é só por que lindo, vamos salvar os animais, não é bem assim. Botei 3 dados que me impactaram muito na época, que me impactam hoje ainda, né? Que são mais de 60 bilhões de animais são mortos a cada ano em matadouros no mundo. Fora aqueles de abate clandestino e coisas que nem estão nessa pesquisa ainda, de animais marinhos, enfim. Mais da metade da água potável do mundo é destinada à pecuária. Isso é um dado que bateu muito forte também, porque eu achava que, vamos economizar água tomando banho, parar de tomar banho. Não era o suficiente, entendeu? E mais de 80% do desmatamento da Amazônia brasileira deve-se à pecuária. Esses dados foram muito importantes assim, para começar a pensar e a refletir. Isso eu falo, são coisas assim que eu comecei a ler, estudar, e isso eu tirei, na verdade, os pontos mais importantes que começaram a bater e me gerar esse senso de responsabilidade. Eu preciso fazer alguma coisa, assim, não é só me tornar vegetariana, parar de comer carne, né? E coisas simples, assim, a gente se dá conta que os animais também têm os 5 sentidos iguais a nós, né? Também tem, enfim, sentem, né? Tem um sistema nervoso. Então, eles sentem dor, que nem a gente, e isso começou a ficar latente, assim, muito, muito forte dentro de mim. Eu acho que o vegetarianismo, assim, eu entendo que veio por uma questão da espiritualidade, de tu entender que tu também, enquanto o animal ele está indo para o matadouro, ele está sofrendo, ele está sentindo isso, e aquela energia de dor, ela vai estar sendo consumida por uma pessoa quando ela come carne. E a gente, quando ingere algo com energia de dor, tu também emana isso para os outros, e a gente é energia, né? A gente, se dá um abraço, a gente sente, não precisa comprovar que tu tem uma energia, que tem algo a mais. Principalmente por priorizar também os valores éticos, né? Que são amor, compaixão, esses valores que a gente fala tanto, fala, e eu via muito isso nas empresas, assim, missão, visão e valores, e as coisas não são na prática, né? E a contribuir, sim, acreditar que todos temos direito à felicidade, né? Que a gente não é melhor que ninguém. Então, a compaixão não se trata de sentir pena do outro, mas sim ter um senso de preocupação com o outro. Em outras palavras, é compreender que todos temos direito à felicidade. Foi quando daí eu acho que dá meio que o estalo, assim, de que, bom, eu não sou
não estou no topo da pirâmide, né? Eu faço parte desse todo, né? E eu precisava, não bastava só conscientizar, né? E acho que o primeiro passo é isso, te dar conta, mas depois tem que tomar uma atitude, né? E frase simples também, que eu fui me dando conta: amar o próximo como a ti mesmo. Bom, será que eu estava fazendo isso, assim, só parando de comer carne? E eu vi que não era o suficiente. Foi quando eu também começo a ler sobre maquiagem e produtos cosméticos, enfim, que é uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei. Eu pensei, tá, mas como é que eu vou me tornar vegana, assim? Ai, gosto tanto de maquiagem. E daí eu fui ler o quão horrível, assim, eram os testes feitos em animais, né? E comecei a pesquisar sobre empresas que faziam testes e empresas que não faziam testes, e aquelas empresas que não testavam animais, mas ainda continham ingredientes de origem animal, que daí é outra coisa que eu fui terando. E com isso eu fui vendo uma gama enorme de possibilidades de substituições, muito também dentro da linha orgânica, né? Priorizando também a nossa saúde. Daí na época eu fiz um blog, mas muito despretensiosa, assim, eu deixei ele tá meio de ladinho porque eu não tenho tempo de alimentar, mas eu fiz o blog pensando em mim, assim, tipo, eu leio e daí para eu lembrar disso eu vou botar no blog, daí vai que alguém lê, entendeu? Tem que estar bonitinho. E nesse meio do caminho, assim, eu fui pensando também, bom, a carne é mais fácil de tirar, né? E como é que eu vou substituir os derivados, assim, o leite, os doces que eu gosto tanto, sabe? E eu disse, bom, vou começar a pesquisar. Vou começar, na época eu morava com a minha mãe e eu disse assim, ai mãe, a gente tem que achar alternativas, assim, para isso. Não é possível que não exista, né? Se é uma coisa que está fazendo bem, está contribuindo para o planeta, assim, tem que ter alternativas. E daí, quando eu começo a me dar conta, assim, sim, tem uma enormidade, vem uma lista enorme, assim, de alternativas, de substituições do leite de vaca, do leite de cabra, para leite de oleaginosas, né, enfim, tantos outros, assim. As proteínas também, eu pensei, bom, vou ter uma carência nutricional, meu Deus. Daí eu fui pesquisar e fazer contato com nutricionista, né, com homeopata na época. É engraçado porque a gente falava um monte e ele não me dizia que ele era vegetariano e eu também não sabia, e ele não sabia que eu era, e a gente começou a conversar e disse, ah, tu é vegetariano? Sim, sou. Deu, ai, que bom, bem que eu achei. Mas assim, e daí tu vai conversando com profissionais, né, da área, assim, que entendem, e tu vai te dando conta que é viável substituir, é possível, assim, e que tu não vai ter nenhuma carência nutricional, tu não vai morrer de fome, né? Então foi a partir dessa monte de informação, assim, que eu fui compondo, na verdade, o meu projeto de vida, assim, né? Eu disse, bom, eu tô dentro de uma nova realidade, uma percepção, acho que se abriu um leque, assim, e eu comecei a me dar conta, bom, a gente tem as substituições de ingredientes, enfim, de doces, salgados, né? O que a gente quiser comer, a gente pode, e se não tem, a gente cria, porque é muito fácil criar, é só a gente ter um pouco de paciência, assim, e querer, né? Em prol dos animais, em prol de um bem maior, que eu não ia ter nenhuma deficiência nutricional, eu consegui ver isso bem claro. E a carência também de alimentos veganos na época foi uma coisa que me marcou, porque daí eu estava acostumada a pedir uma tele, alguma coisa dentro de Porto Alegre, pelo menos, e na época, assim, não tinha nada, assim, eu achava, e as coisas que eu provava eu não gostava, e eu gostava muito de doce, e disse, vou ter que criar, não é possível, assim, eu vou ter que dar um jeito de ter coisas boas, assim. E foi, claro, eu tinha esse tempo. Eu estava em casa, eu estava na casa da minha mãe, então a gente começou a se ensaiar na cozinha. Eu disse, não, tem que ter coisa boa. E a gente começou a criar. Daí foi quando a gente surgiu, assim, acho que é um novo portal, assim, que eu falo, que eu já tinha um portfólio interessante, assim, de doces salgados, né? A gente já está fazendo. Todo lugar que eu ia, eu queria que as pessoas também conscientizassem isso, assim. Poxa, é possível, através da alimentação, tu mostrar essa mensagem do veganismo, tu mostrar para elas, assim, que é possível a gente ajudar, é possível, e não precisa se isolar no meio do mato, tu não precisa ir para um templo budista para ser. Tu pode viver em sociedade dentro do contexto que tu está inserido, na medida do possível, do praticável, tem condições. E daí foi quando eu criei a Veg Amor, que é uma confeitaria vegana, né?
E daí, acho que daí eu comecei a entender qual era o meu propósito de vida, assim, sabe? Isso ficou muito claro para mim. Às vezes é difícil de expor, assim, porque é uma questão bem